Olá, eu sou a Adriana e você está no canal Corpo que Lê, um espaço para a gente falar de literatura e saúde emocional, porque eu sou professora e também sou psicoterapeuta. Então, aqui estão as minhas duas paixões. No vídeo passado, eu conversei com vocês sobre um livro chamado A Sabedoria da Natureza, de Roberto Otso. Falei do bambu, lembra? Se você não viu, dá uma olhadinha e depois me diz o que você achou. Hoje, de certa forma, é uma continuidade. Por quê? Porque mais do que nunca, eu tenho recebido na clínica pessoas completamente esgotadas. Esgotadas pela sobrecarga que atravessa seus corpos emocionais e físicos, de todas as formas. Há um cansaço, não é isso? Estamos cada vez mais exaustos, já acordamos com sono, cansados e parece que não tem fim esse processo. Quase nada tem mais a capacidade de nos restaurar, de nos devolver para nós mesmos. Então hoje é uma conversa assim sobre regulação, restauração, sobre os nossos vazios, sobre os nossos espaços internos. Olha só, você já reparou quanto barulho, quanta compulsão tem à nossa volta? Tudo frenético, acelerado, barulhento, para que a gente não tenha tempo de parar. Na nossa sociedade, a pausa é um crime, é um pecado capital. Quem pausa não tem valor. Quem trabalha extenuantemente é louvado, é valorizado. Essa é uma distorção grave e preocupante do capitalismo, que tem impacto direto na nossa qualidade de vida, na nossa saúde física, emocional, relacional. Cada vez mais as pessoas chegam atordoadas. E aí é fácil de entender qual é a lógica desse sistema. Quanto mais distante de mim, quanto mais fragmentada, desconectada, confusa, sem tempo para parar e estar comigo, mais fácil eu me torno presa de todas as armadilhas sem fim que o capitalismo propõe. É sim, então, um projeto muito bem pensado. Não é à toa que nós trabalhamos tanto, que sobra cada vez menos tempo para lazer, para literatura, para arte, para aprofundamento, para ficar na companhia das pessoas que nos fazem bem, para ficar nos espaços sagrados que nos restituem, para dormir, para descansar. Esses tempos são frequentemente roubados. É preciso muito comprometimento para conseguir estar presente na nossa vida. E a questão mais interessante, as pessoas olham essa agitação como algo natural. Houve sim uma naturalização. É muito comum a gente escutar assim, tá correndo, tá tudo bem, tá correndo feito um doido, mas tá tudo bem. Então, toda vez que a gente naturaliza coisas ou funcionamentos ou contextos que não são naturalizáveis, a gente está diante de um problema mais sério. Porque aquilo que eu naturalizo é como se eu dissesse, é assim mesmo, não tenho o que fazer, não preciso mexer. Vida que segue. Aliás, essa é uma expressão típica, vida que segue, né? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de olhar para os nossos vazios, para tudo aquilo que nos constitui e que fica lá, soterrado de propósito. Falando do Roberto Otso, do livro que eu mencionei, olha só, ele fala do bambu e ele diz pra gente assim, uma das propriedades mais importantes do bambu é o fato de ele ser um caule oco. O que significa ser oco? Na nossa cultura ocidental, tudo que é oco, vazio, é sem importância, é de menor importância, é ruim, é negativo. Vamos ver? Mente vazia, cabeça oca, pessoa vazia,
vida vazia. Não é assim? Então, já que tudo que é vazio é tão ruim, vamos tratar de preencher e transbordar e me entupir de palavras, de saberes, de roupas, de objetos, de acúmulos. Por muitas razões, nós chegamos sim na era da compulsão. Sabemos de tudo, temos cursos e informações disponíveis a todo tempo, em todos os lugares, não é verdade? Então, nós estamos soterrados por muitos saberes, por muitas performances, por muitos deveres, por muitos roteiros que nos dizem o que ser, como ser, quando e para quem ser. E aí, mais uma armadilha. Quer dizer, a partir do momento em que isso acontece, quando é que eu consigo voltar para mim e sair, desligar dessa barulheira toda? Isso é desestimulado. Quem tem um olhar de aprofundamento, quem é mais quieto, quem evita estar na multidão, costuma ser visto como esquisito, antipático, antissocial, do mal, estranho, que mais? Não é? Mas olha que coisa interessante. A forma como a gente pensa modela os nossos pensamentos e também dá a amplitude e a dimensão do que é que a gente pode sentir e como expressar corporalmente o que nós sentimos no mundo. Eu estou dizendo isso porque esse olhar do vazio aí que eu falei, ele pode, num contexto clínico aqui como terapeuta, aparecer como um vazio que me devora, que me deixa solitário, inseguro, que me faz me sentir desamparado, que me faz achar que eu vou desintegrar. É, portanto, um lugar dentro de mim de onde eu fujo. Porque chegar aí perto é muito assustador. A questão é, o vazio não é vazio. Ele é prenhe, ele é grávido, ele é cheio de possibilidades. Nos nossos vazios moram, sim, é verdade, os nossos medos, os nossos traumas, mas moram também as nossas sementes. E é essa a contribuição que o Roberto vem trazer. Ele diz assim, que no pensamento oriental, o vazio é sagrado. É um conceito sagrado que aparece, por exemplo, em muitos ideogramas, em muitas pinturas, na arte, na ikebana, por exemplo, né? Então ele diz assim, observe como o vazio está sempre presente. Por quê? Porque o vazio fala da nossa abertura para a vida. Ele fala da nossa possibilidade de conexão com o mundo, do quanto nós estamos disponíveis para as trocas. Porque se eu estou completamente preenchido de mim, que espaço sobra para o outro? Como é a sua casa? O espaço em que você trabalha? Entulhado de objetos, de móveis? Como seria o desafio de construir um vazio? Aliás, lembrei aqui agora da expressão ninho vazio, associada à dor dos pais, né? Quando os filhos vão cuidar da própria vida e esses pais se veem com um ninho vazio, né? Então isso fala de uma dor mesmo. Como é pensar então agora nesse novo contexto trazido pela cultura dos orientais de vazio como um espaço, um processo iniciático, como um lugar semente, como um lugar inaugural dentro de nós? Adriana, você está viajando demais. Pode ser. Eu adoro filosofia. Aliás, um parênteses, nossa,
ensino médio, a minha disciplina favorita, depois de língua portuguesa, era filosofia. Gente, como eu amava. E eu era assistente do meu professor, o meu querido e amado professor Albino de Bortoli. Nossa, que saudade dele. Eu devo tanto do que eu sou a ele. Ele me ensinou tanto. Ele me ensinou não só filosofia. Não, acho que essa foi a parte mais simples que ele me ensinou. Essa parte assim mais rica, mais linda, mais exuberante foi a capacidade crítica de pensar, de olhar para o mundo de uma maneira livre. É claro que é um exercício, porque o tempo todo a gente encontra cercas, né? Mas quando há dentro da gente uma disposição para um novo, tudo fica mais fácil. Portanto, esse vazio, que no primeiro momento é tão assustador, tão aniquilador, não é? Ele pode ser olhado como um espaço potencial de crescimento. Então, olha só, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente tem decisões difíceis para tomar. É preciso pausar. É preciso nos escutar. E para onde é que a gente se escuta, se não no vazio? No nosso vazio. Porque esse vazio não é vazio, também não é mudo, né? Ele conversa com a gente. Aqui na terapia, às vezes os clientes dizem: nossa, o que foi que eu falei? Me assustei com o que eu disse. Ou, nossa, que loucura, eu nem sabia que eu pensava isso. Então, o nosso vazio conversa com a gente quando nós nos dispomos a ouvi-lo. E esse processo de ouvir o que ele me diz e de raciocinar, de encontrar caminhos para me expressar no mundo, é um processo de integração entre nossas partes. E se ele é um processo de integração, ele nos coloca em um lugar de inteireza no mundo. Tá pegando a visão? É isso. Então, esse vazio não precisa ser um lugar para a gente fugir. Vocês já repararam quando a gente está conversando e de repente fica um silêncio? As pessoas ficam constrangidas, incomodadas, não é? Às vezes desesperadas. E alguém logo se agita para fazer uma gracinha, para contar uma piada, para falar alguma coisa, para quebrar aquele silêncio que começa a ficar incômodo, pesado. É claro, tem contexto em que o silêncio é ruim, é pesado, sim, mas é que esse silêncio que parece constrangedor é a portinha de acesso para dentro da gente, para o nosso vazio, que não é vazio, você já entendeu, né? Que tem muitos conteúdos a nos comunicar, que tem muitas sabedorias para nos sugerir, para que a gente possa finalmente estar mais inteiro na vida, sabe? Eu queria até ler para vocês um trecho, sabe? Aquele filósofo coreano, o Byung-Chul Han, né? Ele fala de coisas tão legais aqui no livro A Sabedoria da Natureza, não. No livro Sociedade do Cansaço. Porque é assim, né? A gente vive bombardeado constantemente por muitas crenças equivocadas, por ideias que chegam prontas e tão bem mastigadinhas que dá a impressão que elas são tão coerentes. E aí, quando a gente vai esmiuçando, a gente fala: eita, mas a conta não fecha, não dá muito certo. Por exemplo, essa história
né? Falando de vazio e de cheio, dessa agenda lotada, né? Então eu vejo um monte de terapeutas dizendo assim, sua agenda precisa estar lotada, né? Mas se a agenda estiver lotada, como surgirão novos clientes? Como a gente encontra uma brecha para tomar um sorvete, para tomar um café, para deitar na rede? Se a agenda está abarrotada, como eu consigo encaixar um outro paciente de emergência que está em crise e que precisa de um suporte terapêutico? Se a agenda está lotada, como é que eu consigo um espaço para me escutar e sentir sobre o que eu quero comunicar no mundo como terapeuta? Como é que eu encontro um espaço de nutrição? Então, estar lotado só é sucesso aos olhos da máquina capitalista. Porque o vazio nos constitui. Nós somos feitos de pausas, de vazios necessários. Nesse momento, por exemplo, se minha agenda não estivesse vazia, eu não teria como estar aqui. Entende? Então, essa ideia de estar lotado de serviço, de tarefa, de leitura, de coisas para fazer, na verdade, ela vem como uma ideia de prosperidade, de sucesso, mas ela é a mensageira da escassez. Porque eu trabalho para estar sempre cheia. E se eu estou sempre cheia, significa dizer que eu nego a importância do espaço vazio. É o contrário. O vazio é o sinônimo da prosperidade, da abundância e do sucesso. Porque é o espaço inaugural de tudo. Vamos dar uma ouvida aqui no que o Byung-Chul Han fala, o capítulo 3 do livro Sociedade do Cansaço, chama O Tédio Profundo. Eu vou ler só um pedacinho, né? Mas olha que interessante. A técnica temporal e de atenção multitasking, multitarefa, não representa nenhum processo civilizatório. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. Um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tende a ocupar-se ao mesmo tempo também com outras atividades. Deve cuidar para que, ao comer, ele próprio não acabe comido. Ao mesmo tempo, tem de vigiar sua prole e manter os olhos em seu parceiro. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades. Por isso, não é capaz de aprofundamento contemplativo, nem no comer, nem no copular. O animal não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante de si, pois tem de elaborar ao mesmo tempo o que está atrás de si. Não apenas a multitarefa, mas também atividades como jogos de computador geram uma atenção ampla, mas rasa, que se assemelha à atenção de um animal selvagem. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei bastante impressionada com esse comentário, né? Porque o que ele está propondo é que esse excesso de tudo, essa agitação constante, este cansaço, essa multitarefa, que é fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso tudo nos rouba da vida, de nós, da presença na vida, né? E o que nós perdemos, que é o mais sagrado e é o nosso diferencial como seres humanos? A atividade contemplativa. Seres humanos são seres de conexão, de bando. Somos seres simbólicos. A linguagem é de natureza simbólica. E somos seres de contemplação e aprofundamento. Sem a capacidade de contemplar, de aprofundar,
Nós somos máquinas que executam tarefas. Me parece que esse é um dos equívocos que mais produz doença mental no século XXI. Então, quando eu penso no bambu, que é oco por dentro, e é graças a isso, porque ele cultiva o seu próprio vazio, é esse vazio a condição que lhe dá a capacidade de vergar e de retornar para o seu eixo, de interagir com o vento, com a brisa ou com a ventania. O bambu é muito sábio, como toda a natureza é. Queria saber de você, como é que você tem convivido com os seus vazios? Você tem intimidade com que ele te sussurra? Ou você sequer consegue ouvi-lo e reconhecer que ele existe? Eu desejo muito que você tenha um dia bom, uma noite maravilhosa, uma semana feliz, conectada com você, e que você se aventure a começar a olhar para os seus vazios e a reconhecer que eles têm uma infinidade de tesouros guardados lá, aguardando só que você vá lá conferir e trazer para o mundo. A gente se vê logo mais. Um beijo no seu coração e até mais. Tchau!